Boa noite a todos que nos assistem nesse nosso último dia da Conferência de Missões Infantil. E para dar início a ele, eu estarei fazendo uma oração. Senhor, Santo Deus, Eterno Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Neste momento, venho suplicar que o Senhor possa assim estar abençoando a todos que estão assistindo esse culto e também nos abençoando. E que nós venhamos assim, tão somente ter o desejo de cultuar o Senhor nesta noite. Eu te peço e te agradeço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Agora estaremos vendo o nosso tema que temos assim falado todas as noites da nossa conferência. Qual o tema, Daniel? Ide, a ordem também é para mim. Exatamente. Ide, a ordem também é para mim. Agora estaremos lendo o texto que tem por referência Marcos, capítulo 16, verso 15. Peço aos irmãos e amigos e às crianças também que nos assistem que possam estar abrindo nesse verso. As crianças aí que ainda não sabem ler, peço aos pais que possam estar assim auxiliando e eu estarei assim fazendo a leitura dele. Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse é o desejo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste momento estaremos também ouvindo e cantando o nosso coro oficial, 2 no caso, o coro Ide Já e o coro Falemos de Cristo com as nossas professoras. Boa noite, crianças! É com muito prazer e muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. E neste momento, nós iremos cantar o nosso coro oficial Ide Já e depois vamos cantar Falemos de Cristo. Então, vamos cantar com bastante alegria, tá certo? Neste momento, peço aos irmãos e amigos que também possam estar se dirigindo para mais um texto da palavra do nosso Deus, que está em Romanos, capítulo 10, do verso 13 ao verso 15. Eu estarei assim fazendo a leitura desses versos e peço que vocês aí que me assistem possam estar acompanhando também. Romanos 10, do verso 13 ao verso 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como, pois, crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Agora vamos ouvir os cânticos com as professoras. Boa noite, crianças! Olhe quem está conosco nesta noite para cantarmos juntos. Lili e Zequinha, falem com eles, por favor, crianças. Boa noite, crianças! Eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa conferência. Que bom! E você tá, Zequinha? Eu tô sim. Boa noite, crianças. Eu fiquei assim
não pode faltar de jeito nenhum, viu? Chega, agora a gente vai cantar, né, Bobinha? Vamos sim, vamos cantar bem alegres para o nosso Deus. A primeira música com Jesus todo dia lá em casa, e depois o amor do Senhor é maravilhoso. Com Jesus todo dia lá em casa, com Jesus todo dia na escola, Deus escuta a oraçãozinha da criança, com Jesus tem um pai no coração. Lá em casa o papai obedeço, lá em casa a mamãe vou ajudando, na escola lição vou aprendendo, com Jesus tem um pai no coração. Com Jesus todo dia lá em casa, com Jesus todo dia na escola, Deus escuta a oraçãozinha da criança, com Jesus tem um pai no coração. Lá em casa o papai eu obedeço, lá em casa a mamãe vou ajudando, na escola lição vou aprendendo, com Jesus tem um pai no coração. Muito bem. Amém, amém. Vamos então agora cantar o amor do Senhor é maravilhoso. O amor do Senhor é maravilhoso, o amor do Senhor é maravilhoso, o amor do Senhor é maravilhoso. Grande é o amor de Deus, tão alto que eu não posso estar acima dele, tão baixo que eu não posso estar abaixo dele, tão alto que eu não posso estar afora dele. Grande é o amor
e nós podemos ajudar. Podemos orar. E contribuir. Podemos ir, pois a ordem também é para mim. Amém. Que Deus continue abençoando grandemente todos esses campos missionários. Agora estaremos ouvindo uma oração aqui pelo nosso irmão Daniel. Senhor Deus, amado Pai, abençoe os campos missionários em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora estaremos passando para a parte dos nossos especiais da noite. Estaremos agora ouvindo um terceiro. Exatamente. Como dito pelo nosso dirigente aqui, Daniel, estaremos agora ouvindo um terceiro pelas irmãs Isabel, Maria Eduarda e Aline. Eu vou em missão de amor.
obrigado pela sua presença aqui nessa noite e queremos dizer assim, meu irmão Daniel, que você é muito bem-vindo aqui. Neste momento estaremos passando para a parte da nossa lição da noite. Olá, crianças! Hoje é o nosso último dia de conferência missionária infantil. Estou um pouco tristinha, mas também estou muito alegre pelo privilégio que Deus me deu de poder participar com vocês desse estudo tão importante que fala sobre missões, que é a obra do coração de Deus. Olha, daqui a pouquinho também tem o último capítulo da vida de George Miller. Como será que vai terminar essa história? Aguarde, hoje você vai saber a última parte da nossa história, tá bom? Mas antes, lembra, são 3 formas de se fazer missões. Já estudamos sobre orar pelos missionários, orar pela obra missionária. Também já vimos contribuir. Então você pode contribuir também dando o seu dinheiro, a sua oferta ou coisas, né, para a obra missionária, algum material, alguma coisa. Também, crianças, hoje é a terceira e última forma, que é o ir. Ir, fazer missões. Missões, há uma frase que diz o seguinte: missões se faz de 3 formas: com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem e com os joelhos dos que oram. Então, são 3 formas de fazer. Você pode orar, como eu já disse, contribuir e ir, você mesmo fazer missões. Mas você pode pensar: tia Flávia, mas eu também agora sou uma criança, como é que eu vou? Até que contribuir, tudo bem, eu posso, né, conseguir um dinheiro. Mas como que eu sozinho, uma criança, posso sair aí por esse mundo fazendo missões? Calma, crianças, não estou dizendo que você deva sair da casa dos seus pais, né, com a sua matulinha, com a sua malinha e ir pelo mundo fazendo missões. Não é isso. Como é que você pode ser um missionário agora? Na verdade, você agora pode ser uma testemunha. Porque em Atos 1:8, crianças, que é um livro da Bíblia, aqui no Novo Testamento, tem um versículo que nos fala justamente sobre isso. Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então esse versículo está dizendo que aqueles, né, que no caso são salvos, que têm o Espírito Santo, vão ser testemunha. Então, se você já é filho de Deus, se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, esse versículo está falando para você. Você será uma testemunha. E o que é uma testemunha? Testemunha é que fala de algo, né, que viu, que ouviu. E nós ouvimos da palavra de Deus, a gente lê, conhece o que Jesus fez por nós. E já recebemos Ele como Salvador. Então você pode ser essa testemunha. Você mesmo pode falar de Jesus para outras crianças, para os seus pais, se eles ainda não receberam Jesus como Salvador, para outro membro da família. Então você pode ser uma testemunha, quer falar de Jesus para os coleguinhas na escola, para os vizinhos. Você pode fazer isso. Olha, a professora da escola dominical, ela pode talvez organizar um curso, se ela ainda não fez isso, né? Ela pode organizar um treinamento para que você possa aprender a evangelizar. Eu sou missionária da Aliança para a Evangelização das Crianças, já falei para vocês, a APEC. E nós temos métodos, né, ferramentas para ajudar as crianças a compreenderem o plano de salvação. Então, dentre esses métodos, nós temos o livro Sem Palavras. Aqui, crianças, vem falando tudo, né, tudo do que a Bíblia fala sobre como ser salvo. Nós falamos sobre através das cores que você evangeliza, né, com esse método. Então, aqui, olha, a cor dourado, amarela, ela fala sobre Deus. Nosso Deus que criou todas as coisas, que nos ama, que é santo, não tem pecado, que criou um lugar lindo, né? Que quer que você vá morar lá com Ele, que é o céu. Por isso a cor amarela, que nos faz lembrar do céu, que é onde Deus quer que todos vão morar. Mas, infelizmente, nem todos vão entrar no céu, por causa que tem um problema, né? Que é o problema do pecado. Então, a segunda cor, que é essa cor escura, fala sobre o pecado, que eu e você nascemos pecadores, né? E o pecado faz separação entre nós e Deus. Então você já nasce separado de Deus. Então, crianças, agora tem o castigo do pecado, que é ficar longe de Deus para sempre, em lugar de sofrimento eterno. O contrário daquele lugar lindo e maravilhoso que é o céu, é esse lugar de sofrimento eterno. Mas Deus, que nos ama tanto, Ele teve um plano maravilhoso, que foi enviar o perfeito Filho dele aqui, que é Jesus, que veio lá do céu, sendo Deus, e também que nasceu em forma humana, que veio aqui pagar o preço, derramar seu sangue, morreu na cruz,
foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E ele veio fazer isso, crianças, para que você possa ter a vida eterna, para que você possa morar no céu. E também a cor é branca, limpo, coração limpo, que significa que aqueles que recebem Jesus como Salvador, como a Bíblia nos diz, né, em João 1,12, todos quantos o receberam, Deus deu o poder de se tornar filho de Deus. Então, aqueles que já receberam Jesus como Salvador, esses podem se tornar, esses se tornam, na verdade, filhos de Deus. E eles têm a salvação, e um dia, quando eles morrerem, eles vão morar para sempre lá no céu com Deus. Mas enquanto eles estão aqui nesse mundo, que não vão para o céu, eles podem crescer na sua vida cristã, e é o que Deus quer. A cor verde nos faz lembrar de coisas que crescem, como as plantas. Para elas crescerem, precisaram de várias coisas, né? Água, a luz do sol. Então, para que possamos crescer na nossa vida cristã, precisamos o quê? Precisamos ler a Bíblia e obedecer, orar, também ir a uma igreja, falar de Jesus, que é testemunhar, lembra? E também confessar os nossos pecados, porque sempre, né, mesmo que Jesus tenha limpo o nosso coração do pecado, a gente muitas vezes faz coisas erradas que não agradam a Ele. E sempre que a gente faz, devemos confessar, né, devemos admitir que aquilo é errado e pedir a ajuda de Deus para não fazer mais. Então são essas coisas. Então esse método é bem fácil, é um método através das cores. E depois você pode pedir para a professora, ou seu papai, sua mamãe, né, se também já são filhos de Deus, para que eles possam ensinar você. E assim, através de um livro tão simples, você possa evangelizar outras crianças, outras pessoas. E assim você está sendo uma testemunha de Jesus. Mas também há outras formas. Você pode entregar folhetos lá na sua escola, para seus coleguinhas, para a professora. Você pode também convidar pessoas para irem à igreja, não é? Convida seus parentes, aqueles que ainda não servem ao Senhor, que não são salvos, para que eles possam ouvir a palavra de Deus e poder tomar uma decisão em suas vidas, né, crianças? Então, enquanto você não sai para outro lugar, né, ou até mesmo onde você está, para ser um missionário, você pode ser uma testemunha de Jesus. Mas, tia Flávia, e se Deus me quer como missionário? Como que eu faço? Aí sim. O que você deve fazer agora é se preparar. Como você vai se preparar? Aqui também na Bíblia, crianças, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Então aqui, o apóstolo Paulo, né, que foi um missionário que a gente admira muito aqui na Bíblia, que Deus usou, ele escreveu essa carta para Timóteo, que era um pastor. E Timóteo, aqui a Bíblia fala que desde criança ele conhecia a palavra de Deus. Ele foi ensinado pela sua mamãe, pela sua vovó, e ele levou a sério isso. E futuramente, quando ele cresceu, ele acompanhou Paulo nas viagens e também ele depois se tornou um pastor, um servo de Deus. Você também, criança, pode. Você agora pode entregar a sua vida para ser um missionário também. É claro que agora você não pode sair, só se seus pais forem levarem você, né? Os seus pais sendo missionários levarem você. Mas sozinho não pode. Mas como que você vai se preparar? Você vai estudar muito a Bíblia. Você vai se preparar lendo a Bíblia. Então, se Deus está falando no seu coração agora para que você também possa ser um missionário, nesse momento talvez você não possa ir. Não sozinho como criança. Mas você pode se preparar. Você pode, como eu já disse, ler sua Bíblia, fazer cursos, também aprender uma outra língua. A missionária Luciene, para poder trabalhar entre os povos indígenas aqui em Rondônia, ela aprendeu uma outra língua. Ela falava a língua dos Pacas Novos. Então, tudo é um preparo. Enquanto você não cresce e vai, né, talvez para outros lugares onde Deus vai lhe enviar, você pode estar se dedicando, se preparando para aquilo que Deus tem para você. No caso, algo específico, né, na obra missionária. Mas, crianças, antes de que Deus te envie, você precisa fazer algo também muito importante, que é se entregar. É dizer sim para Deus. Quando você recebeu Ele como seu Salvador, você disse sim para Ele. E Ele tornou você uma nova criatura. Tanto que só pode ser missionário aqueles que já receberam Jesus como Salvador. Porque se você ainda não recebeu, você é... Tem uma frase, né, que diz: cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, se você está assistindo, né, esse vídeo, se você está fazendo parte da nossa conferência infantil e ainda não recebeu Jesus, você é o campo, você precisa aceitá-lo como seu Salvador.
Agora, se você já é salvo, você pode ser uma testemunha e quem sabe um dia se tornar um missionário. Mas para isso precisa dizer sim para o Senhor. Quer dizer, antes de você se preparar, de você começar a estudar, você precisa dizer sim. Isaías, muito jovem também, ele disse sim para o Senhor. Isaías 6,8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías disse isso para Deus: eis-me aqui. Você também, se você entende que Deus está chamando você para essa obra missionária, não somente para contribuir e para orar por missões, mas para você ser um missionário, então diga: eis-me aqui, Senhor. Faça de mim, né, um missionário, o missionário que o Senhor quer, para onde o Senhor quiser também. Pode ser que Ele queira você onde você mora, na Bahia, na cidade onde você mora, nesse estado, mas talvez Ele envie você para trabalhar entre os indígenas, para trabalhar em cidades vizinhas, como vocês aí da igreja, as crianças que fazem parte da igreja moram na Bahia, mas contribuem com a missionária Flávia, né, oram por mim, que mora aqui em Rondônia. Também com a missionária Luciene, o seu esposo, né, no caso Binevaldo, seus filhos lá no Amazonas, entre os indígenas, com outros, aí mesmo, de outras cidades da Bahia, ou com outros, não sei se vocês também contribuem com missionários que trabalham fora do Brasil, em outros países da África, da Europa, da Ásia, mas Deus pode enviar você para outro lugar, longe da sua casa. Mas o importante é que você disse o que para Ele? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então vamos orar, crianças, nesse momento. Vamos também ter esse momento de oração. E se você entende que Deus quer você na obra, indo, sendo um missionário, entregue-se, diga: eis-me aqui, Senhor. E Ele vai estar treinando você, vai estar te preparando para essa obra, a obra que Ele tem para você. Vamos orar? Nosso Deus, queremos te agradecer por esses dias de conferência missionária infantil. Obrigada, Senhor, porque aprendemos tantas coisas preciosas através das lições, sobre a mulher samaritana, pela irmã que ensinou, também pela história do missionário George Miller, a sua dependência total do Senhor, naquela missão específica para cuidar daqueles órfãos. Obrigada, Senhor, porque ele realmente dependeu em tudo do Senhor e em tudo ele orava ao Senhor. Também, Deus, agradecer por tudo que aprendemos sobre missões, que devemos estar fazendo missões, orando, que é muito importante orar pelos missionários, contribuindo, fazendo parte no sustento para que eles possam viver de tempo integral, se dedicando a esse ministério. E também, Deus, indo. Quem sabe muitas dessas crianças o Senhor está chamando para trabalhar também como missionário, aqui mesmo, no Brasil, na Bahia, aqui em Rondônia, outros estados, mas quem sabe entre os índios, entre outros povos africanos, na Ásia, só o Senhor sabe. Mas que eles desde já, Deus, entendam isso. Digam: eis-me aqui, eu entrego a minha vida para servir ao Senhor, onde Ele me mandar, da forma como Ele quer. E que essas crianças possam, Deus, nesse compromisso, assim como Timóteo, levar a sério o aprendizado da Tua Palavra, a forma como o Senhor vai treiná-los, prepará-los para estarem nesse ministério que realmente o Senhor escolheu para eles. Obrigada por cada criança que está ouvindo. E se porventura crianças não salvas também estão participando dessa conferência, que eles entendam, Deus, o Teu plano maior, que é o plano da salvação. Eles vão compreender isso e poder nascer para a família de Deus, se tornarem Teus filhos. Obrigada por esses dias de conferência, obrigada por essa igreja que tem essa visão de investir nas crianças, investir no ensino da palavra de Deus na mais pequena idade, para que possam crescer servos de Deus, principalmente pessoas salvas, filhos de Deus, e que possam Te servir fielmente. E aqueles, Deus, que o Senhor não escolheu para serem missionários de tempo integral, específico no ministério, mas que venham se dedicar totalmente na oração, apoiando, segurando as cordas dos missionários que estão indo. Obrigada, Senhor, por essa igreja. Obrigada por essa conferência. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, estamos aqui encerrando nossa conferência missionária infantil. Que bênção! Para mim foi um grande privilégio participar com vocês desses ensinamentos. E eu espero que isso tudo venha ficando no seu coração. E que depois de alguns anos a gente possa ter as respostas disso, né? Professora Flávia, ou pastor Luiz,
professora Zene, naquela conferência eu recebi Jesus como Salvador. Naquela conferência eu entreguei minha vida para ser um missionário. E olha onde eu estou aqui. Que bênção. Que Deus realmente possa abençoar a sua vida. E até a próxima. Tchau! Você deve estar imaginando o que aquela mulher queria que comprasse com aquela oferta. Exatamente, crianças, Bíblia. Era isso que ela tinha dito. Pastor, eu acho que vocês poderiam comprar Bíblias. E assim eles iniciaram a escola. E que grande alegria eles estavam poder compartilhar a palavra de Deus com todas aquelas crianças. Mas eles estavam com um problema. Muitas crianças iam para a escola, mas não permaneciam. Então George achou por bem que ele deveria formar um orfanato, um local em que essas crianças morariam juntamente com outro grupo de pessoas que estariam para cuidar dessas crianças. George ficou pensativo quanto a isso e orou pedindo direção de Deus. O irmão de Mary, que era um missionário que trabalhava nas Índias Orientais, ele chegou ali naquele local, na casa deles, e precisava de um intérprete, porque ele iria para a Alemanha. E claro que George Miller foi considerado o mais excelente. Levaram George e fizeram toda essa viagem. Chegaram na Universidade de Halle, encontraram o Dr. Toluque. E lá o Dr. Toluque falou assim: lembra de um amigo teu? Ele está lá naquele orfanato do Augusto Frank. Augusto Frank, ele pensou. Augusto Frank era aquele homem que confiou totalmente em Deus e construiu um orfanato lá na cidade de Halle, na Alemanha. Ele então pensou: será que isso é coincidência? Será que isso tem algo para me dizer, algo que Deus queira me ensinar, que Deus esteja me mostrando? Eles visitaram toda a Alemanha e retornaram para a Inglaterra. Voltando para Bristol, um dia George foi visitar uma irmã da igreja, uma senhora viúva, e quando ele estava lá olhando na biblioteca dela, ele encontrou um livro especial. Você sabe de quem era esse livro? De Augusto Frank. Ele disse: eu não acredito. Novamente esse homem que confiou e dependeu totalmente de Deus, certamente o Senhor tem algo para me dizer. Orou e disse: Deus, por favor, mostre-me a tua vontade em relação a isso. Ele então também precisava de conselhos. Por isso pediu para o seu amigo, o pastor Henry Craig, e ficou pensando, e antes de entrar para conversar com ele, orou dizendo: Deus, se for a tua vontade em relação ao orfanato, que o Senhor dê as palavras para o pastor, para que ele possa me aconselhar conforme a tua vontade. Conversaram e Craig achou a ideia maravilhosa. E assim os dois decidiram então comentar isso com a igreja, para que a igreja aceitasse esse desafio e orasse junto com eles. Mas quando eles anunciaram que iriam criar um orfanato, muitos disseram que eles estavam errados e que ali não deveria acontecer. Como é que eles iam abrir um orfanato assim? Mas outros crentes apoiaram os pastores. Disseram: sim, nós estamos com o Senhor, nós vamos juntos. Eis-me aqui, eu ajudo a cozinhar. Outro disse que ia arrumar uma coisa, outro deu uma oferta. E foi muito alegre tudo que eles estavam recebendo. Olha, até o sustento eles tinham concordado em comum. O pastor George Miller falou: não vamos pedir dinheiro a ninguém, vamos confiar somente em Deus. Vendo todas essas coisas, ofertas que ele recebiam, e Mary falava: como é que essas pessoas nem te conhecem, George, e estão te ofertando, dando oferta para você? E ele falava: minha esposa, nós temos o mesmo Deus, conhecemos o mesmo Cristo, por isso nós temos esse elo de irmãos, por isso eles estão nos ajudando. Um dia eles estavam lá na casa e eles estavam conversando sobre tantas outras coisas, quando novamente na porta deles, quando eles abriram, era um homem que eles nunca tinham visto. Entregaram um pacote e ele disse: esse daqui é para os seus órfãos. Crianças,
o que será que aquele homem estava presenteando George Miller para os órfãos? Quando eles abriram os pacotes, foi uma surpresa para todos que estavam ali na sala, naquela família. Eles se ajoelharam e agradeceram porque Deus tem suprido todas as coisas. E quando eles viram, eram 28 pratos, 3 travessas grandes, 3 bacias, 3 saleiros e um ralador. Eles se ajoelharam, agradeceram ao Senhor por todas as bênçãos. E George viu, juntamente com a sua família, o quanto que eles estavam felizes por obedecer ao Senhor. E também viram que Salmo 81, 10 estava se cumprindo. E olha só o que esse salmo diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Olha, Deus estava falando para o povo de Israel e George Miller obedeceu a Deus. Ele disse que ele abriu muito bem a boca dele e Deus estava enchendo de grandes bênçãos, suprindo todas as necessidades. Crianças, todos esses pedidos que eles estavam recebendo aqui, eles tinham orado de manhã cedo, na devocional que eles faziam, no culto doméstico que eles tinham. Eles pediam: Senhor, nós precisamos de utensílios para a cozinha. Por favor, Senhor, ajuda-nos a ter garfos, a termos os pratos. E à noite eles receberam. George Miller e também Mary, eles disseram: de quem? Como é que esse homem ficou sabendo? Somente Deus poderia suprir as necessidades deles. Somente Deus poderia estar naquela oração ou respondendo aquela oração. Porque tudo que eles tinham pedido a Deus, eles estavam recebendo. Olha, eles oraram por muitas outras coisas. Eles pediram dinheiro e Deus enviou um comerciante para dar uma oferta. Um comerciante que nem gostava do George Miller. Eles também pediram roupa para as crianças e uma outra irmã deu um tecido. Eles pediram auxiliares para poder ajudar na casa e eles receberam pessoas que se ofereceram para ajudar. Eles pediram uma casa e eles receberam uma casa enorme na rua Wilson, número 6. E lá eles poderiam, aliás, abrigar 30 crianças. Que grande bênção eles estavam recebendo. Eles estavam vendo cumprir-se na vida deles o Salmo 81, 10. Abriram bem a boca e Deus estava respondendo todas as orações. Assim, na manhã de 3 de fevereiro, tudo estava pronto para que se abrisse o orfanato. George Miller chegou cedo, arrumou sua mesa com seus papéis de fichas de inscrição, arrumou sua canetinha, deixou tudo reservado e separado. Levantou-se e foi para a porta para receber as suas crianças. Oh, ele estava tão empolgado. Quantas será que chegariam ali? Ele esperou um pouquinho, deu 10 horas, olhou na rua, ninguém. Deu 11 horas, ele foi lá pro meio da rua. Viu uma senhora com um menininho. Passaram direto. Crianças, será que não vai aparecer ninguém? Deu um pouquinho mais tarde, deu o meio-dia, deu 3 horas. George Miller já estava ficando triste. Deu 4 horas e ele resolveu voltar para casa. Quando ele voltou, deitou no sofá de casa, triste. Mary perguntou: ninguém? E ele disse: ninguém apareceu. Ninguém. E ele tão triste lá, desapontado porque ninguém tinha aparecido. De repente ele lembrou: Mary, nós pedimos tudo a Deus, menos as crianças. Meu bem, é verdade, ela disse. Não pedimos crianças a Deus.
Vamos orar. Ali mesmo, naquela sala, eles se ajoelharam e pediram: Deus, nos dê as crianças. E, gente, será que Deus vai ouvir mais uma oração deles? No dia seguinte, bem cedinho, George Miller tomou seu banho, foi para o orfanato cedo da manhã. Olha quanta gente já estava esperando. Muitas pessoas estavam ali. Tinha uma senhora com um chapéu estranho, parecendo até um passarinho. E ela estava com uma criança chamada Jerry. Jerry era uma criança que não tinha pai. Seu pai nunca foi visto. E sua mãe tinha morrido. E a tia, que era aquela senhora do chapéu, não queria ficar com ele. Resolveu fazer sua inscrição e George recebeu ele com tanto carinho. Mas logo depois, lá vem George e recebendo uma pedrada no pé dele. E ele ficou tão triste, cheio de dores. Daqui a pouquinho ele ouve de novo. Era a vidraça se quebrando da janela. Minha janela! George Miller falou. Mas a governanta falou: Senhor George Miller, não reclame. O Senhor pediu a Deus essas crianças e Deus lhe deu. Crianças, assim, George Miller nem falou nada, né? Ele orou, agradecendo a Deus por aquelas crianças. E em maio daquele mesmo ano, haviam 42 crianças com ele, além de cozinheiros, governantas que estariam para auxiliar e cuidar de todas aquelas crianças. Pouco tempo depois, George precisou alugar uma segunda casa, ali mesmo na rua Wilson. No outro ano, ele alugou a terceira casa. Ele nunca falou para ninguém a respeito de dinheiro. Ele nunca falou para ninguém a respeito das necessidades que eles tinham. Nunca. Um dia, ele precisou de 2.000. Ele orou a Deus e disse: Senhor Deus, estou confiando em Ti para suprir essas necessidades de alguma maneira. À tarde daquele mesmo dia, uma senhora muito bem vestida apareceu com um envelope e ela disse: sei que não é muito, mas vendi as minhas joias e deu R$2.000. Crianças, era o valor que ele tinha pedido a Deus. E Deus respondeu a oração de George Miller. George também viu uma necessidade que ele precisava comentar isso com os funcionários dali do orfanato. Por quê? Porque os funcionários também eram cristãos e eles precisavam ter essa comunhão com Deus, buscar a Deus em oração para ter suas respostas, as suas orações respondidas. E assim, ele chamou a todos, falou da situação, falou: estamos para fechar. A gente não tem dinheiro, nós não temos nada, porque tudo que nós recebemos já gastamos aqui mesmo. Então vai ser um momento muito triste. Mas uma funcionária levantou e disse: olha, pastor, não preciso do meu salário, pode tirar. O outro levantou e disse: eu tenho R$3.000 na minha poupança, o senhor pode contar. Eles venderam tudo que eles tinham, pegaram móveis, joias, todos os bens e deram dinheiro para ajudar no orfanato. Crianças, que grande bênção que aqueles homens e aquelas mulheres estavam fazendo. Mas agora eles não tinham mais nada. Os funcionários já tinham dado tudo que eles tinham, já tinham vendido as coisas que eles tinham. E agora? Eles não tinham o que vender, não tinham de onde tirar. O único recurso era Deus, era por meio da oração. Um dia, George Miller estava tão apreensivo, porque todo aquele dinheiro que ele tinha recebido dos seus funcionários já tinha ido para as compras e tudo que eles precisavam para manter a casa. Ele estava em casa e recebeu uma visita da senhora Bryman. Bryman era uma viúva que estava na igreja. E George estava lá tomando chá com ela. Quando ele olhou, a roupa dela toda rasgada, o chale dela todo sujo, antigo. Até o gorro da cabeça, o chapéu estava todo maltratadinho.
E ele disse: meu Deus, eu estou esquecendo os irmãos da igreja. Estou tão ocupado com o orfanato que às vezes estou esquecendo de dar assistência para essas irmãs, para as viúvas da igreja. Depois ele chamou a senhora Braima e falou: senhora Braima, irmã, o que a senhora precisar, o que a senhora quiser, nós estamos aqui à sua disposição. A minha conta bancária é a sua conta bancária. O que a senhora precisar, a senhora pode contar conosco, porque o que é nosso é seu. Ela ficou tão emocionada. Ela disse: ô pastor, que alegria, vocês são pessoas tão maravilhosas. Não se preocupe, porque o que é meu é seu também. Eu tenho 250 mil no minha conta poupança, e o que é meu é seu. Eu vou lhe dar esse dinheiro. Ele disse: não, irmã, não era isso que eu estou falando para a senhora. Eu estou falando que o que era meu é para a senhora. Eu não quero seu dinheiro. Por favor, não me entenda mal. Ela disse: eu não estou levando a mal. Eu quero dar para o Senhor. E ele falou assim: não, eu não vou aceitar. Mas nós vamos orar que, se for realmente a vontade do Senhor, Ele possa realmente fazer com que a senhora nos dê esse dinheiro, esse dinheiro para o orfanato. E ali ele orou. E no final de novembro, ele chegou em casa e ela estava lá novamente. E ela disse: pastor, eu quero dar essa oferta para o Senhor, eu quero colocar essa oferta na sua conta. E ele disse: irmã, eu não posso aceitar. Eu preciso de mais um tempo em oração. Se realmente for da vontade do Senhor, Deus vai lhe mover para isso. E assim ele passou mais um tempo orando, mais um tempo buscando ao Senhor para saber se aquela oferta realmente deveria vir para as contas do orfanato. E em dezembro, no final de dezembro, ele recebeu a oferta. Aquela senhora, a irmã da igreja, deu 250 mil reais para suprir todas as necessidades daquele orfanato. George Miller, depois de um tempo, no outro dia, estava indo para o orfanato quando a governanta estava lá conversando com ele e ouviram um barulho. Ela pretendia dizer para o senhor George, para o pastor George, que a família Graham estava viajando e que iria vender a casa. E ela disse: talvez o pastor queira, mas a gente não tem nem dinheiro, né? Como é que vamos comprar? Ela nem imaginava que eles tinham recebido aquela oferta de 250 mil reais. E assim eles foram. Mas antes da bagunça, houve um barulho horrível na casa. Colin, um menino, tinha quebrado, não somente ele, mas 6, quebrado o corrimão. E aí George falou: ô Colin, você tão magrinho, como é que você quebrou? Ele falou assim: não fui só eu. Fomos nós 7, são 7 crianças que estavam em cima do corrimão. Era um prejuízo, mas também foi uma alegria, porque ali George agradeceu muito, porque Deus colocou Colin na vida dele. E ele falou: Senhor, obrigada por me enviar Colin. Vou comprar mais uma casa. Mas George estava tão feliz com tudo que Deus tinha planejado e feito ali naquele orfanato. Ele estava recebendo 150 crianças que dependiam totalmente de tudo que eles tinham. Mas um problema estava surgindo, um grande problema. Os vizinhos do lado do orfanato estavam incomodados com tantas crianças. Ficavam reclamando do barulho, que as crianças quebravam as vidraças, porque criança às vezes é assim mesmo, não é? E aquele homem, em outubro de 1844, estava muito chateado. E ele conversou com a sua filha Jessie e falou: não aguento mais esse orfanato. Aí ela: chame a polícia, papai. Ele falou assim: não vou chamar a polícia, eu vou escrever uma carta diretamente para o senhor George. Ela disse: se vai falar com o George não vai resolver nada. Mas mesmo assim, aquilo incomodou muito o coração de George Miller. E um dia ele estava, depois de receber essa carta, estava passeando com a sua filha Lídia às margens do rio Avon. E ali eles estavam conversando. Ela: papai, o barulho não é nada, mas tudo bem. Eu realmente não gosto da rua Wilson. Se eu fosse uma órfã, eu gostaria de morar aqui, olha, nos campos, nesse lugar tão lindo. Crianças,
George Miller ficou pensando: é mesmo, minha filha, se você recebesse um terreno, você moraria aqui? Ela disse: eu construiria um orfanato aqui e ficaria por aqui, nesse lugar tão lindo. E George Miller então começou a orar ao Senhor, pedindo: Deus, devemos mudar dessa rua Wilson para um outro lugar? E a resposta, crianças, era clara. Deus queria que eles mudassem, sim. Mas então ele começou com um plano de ação dele. Ele precisava orar, ele precisava pedir de Deus, e assim ele fez. Ele anotava todas as coisas que ele precisava. Preciso de um terreno de 30 metros quadrados, preciso de um engenheiro. E ele escrevia no seu caderno de oração e ele orava. E ele orou por 36 dias, até que um dia chegou uma oferta de 500 mil reais. Nossa, tinha muito dinheiro, realmente, mas esse dinheiro era totalmente para as coisas do Senhor. Eram ofertas que eram recebidas para construir aquele orfanato num outro lugar. Depois veio um arquiteto, um homem cristão, crente de verdade, e disse: eu vou construir, vou ajudar, fazer a planta, vou fazer tudo. A planta é um modelo, né, de como seria, e vou ajudar em tudo, mas não vou cobrar nem R$1. Assim eles já tinham também um arquiteto. E em fevereiro de 1846, um terreno em Ashley Down estava para ser vendido. George Miller ficou sabendo que o homem estava querendo vender aquele terreno, que era exatamente o que ele precisava para construir um novo orfanato. Correu para o escritório, não encontrou o homem. Correu para a casa do homem, o homem tinha acabado de sair. E ficou nesse desencontro. Até que ele pensou e falou: não, eu vou esperar com paciência no Senhor. Deus vai resolver isso. Se for a vontade do Senhor, Ele vai resolver. No outro dia, de manhã cedo, ele foi até o escritório daquele homem. E o homem disse: ah, Senhor, por que você não veio ontem? Olha, se tivesse vindo ontem, mas isso está me incomodando tanto. Alguma coisa me diz: venda este terreno para o senhor Jorge, vende para esse pastor. Crianças, Deus fez uma coisa extraordinária. O valor do terreno era um valor altíssimo, mas o homem vendeu bem baratinho, muito barato. E George Miller sabia que era Deus que estava resolvendo toda aquela situação. No dia seguinte, aquilo que estava no fundo da construção já estava em 3 milhões de reais. Até o fim do ano foi esse valor que eles estavam arrecadando. Ele precisava de 5 milhões, agora ele já tinha 3 milhões. E vinha de toda parte, vinha da Índia, da Escócia, da Alemanha, dos Estados Unidos, dinheiro de crentes de todas as partes que sabiam do interesse que aquele missionário estava tendo em construir o orfanato. E depois de 2 anos, o orfanato foi construído. Em 18 de julho, aqui ele estava com o Senhor, né? 18 de julho de 1849, eles receberam 300 crianças naquele local tão lindo em Ashley Down. 1 ano e meio depois, eles estavam com muitas crianças. Mas tinham 78 órfãos esperando uma vaga. E George pensou: Deus, tantas crianças, há mais de 6 mil aí em asilos, com todo tipo de gente. Ó Senhor, precisamos fazer mais, eu preciso fazer mais. Eu gostaria de ter 1000 crianças. Vocês já imaginaram? 1000 crianças? Assim ele orou, pedindo de Deus que Deus mandasse essas crianças e o suprimento também para tudo. Ele orou dia e noite. E depois de 5 meses de oração, ele contou para a sua família. Ele disse: olha, família, eu tenho um desejo de ter 1000 crianças no orfanato. Aqui estava um dos funcionários do orfanato levando a ele cartas de pessoas que estavam querendo entrar para morar naqueles orfanatos. Isso ali pesou muito o coração de George Miller, mas ele orou e confiou plenamente em Deus.
Houve muitas orações, houve muitas doações, até de órfãos que estiveram lá na rua Wilson. Um dos órfãos que estava lá, que foram daqueles em que George ajudou, também enviavam suas orações. E crianças, que coisa linda! Olha só o que um deles disse para George Miller. Ele disse: Senhor, querido Senhor Miller, por favor, aceite essa pequena oferta de alguém que pensa no Senhor e sua família com gratidão. Eu sei que é um valor pequeno e sinto muito não ter mais para ajudar com essa obra tão maravilhosa. Foi na Casa dos Órfãos da Rua Wilson, número 6, que Jesus, a luz da vida, entrou em minha alma escura. Foi lá que pela primeira vez aprendi a chamar a Deus de Pai. E crianças, que coisa linda! Muitas ofertas, muitas orações ele estava recebendo de todos os lados. Ele ficou tão empolgado que depois de 4 anos ele já tinha um dinheiro para receber, para construir mais um prédio. Ele precisava de mais um terreno. Então levou um corretor para verificar onde que ele poderia comprar esse terreno. E lá de cima ele avistou o orfanato. Ele disse: podemos construir de um lado e construir do outro, ali mesmo do lado do orfanato. E em março de 1862 ele fez o segundo e também o terceiro orfanato. Até o futuro, George Miller sabia que Deus supria. Deus colocou na vida de George Miller um homem chamado Jim Wright. Jim era um homem temente ao Senhor e que estava ajudando ele na administração do orfanato. Naquele dia, eles perceberam também que tanto Lídia quanto Jim, que cuidavam e organizavam o orfanato, estavam não só amando o orfanato, mas eles estavam amando um ao outro. E eles oraram e tiveram a certeza que Deus também queria que eles casassem. E eles casaram. E crianças, depois de 20 anos passados, George Miller e sua esposa ficaram observando toda aquela construção, tudo que Deus tinha feito. Isso foi em 1870. Observaram tudo, viam quantas crianças estavam lá. Naquela época eles abrigavam 2.000 órfãos. E George Miller falou: querida, será que eles vão saber? Saber o que, George? Saber que Deus é fiel e que ouve as orações? Sim, George, claro que eles saberão. Crianças, George Miller estava pensando naquelas crianças e também em você. Você sabe que Deus ouve as orações? Você sabe que você pode conversar com Deus? Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que quer ter comunhão com os seus filhos. E se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele quer que você ore, que você leia a Bíblia, assim como George Miller. Crianças, vocês podem até pensar: tia, como você sabe tanta oração de George Miller? Porque ele tinha um diário. E você também pode ter um diário de oração. Pode pegar um caderninho e escrever lá coisas que você sente no seu coração e pedir a Deus. Mas saiba, Deus responde a oração quando é da vontade dele. Lembrando sempre disso, Deus tem sua vontade soberana e nós precisamos respeitar a vontade dele. Então, se for a sua oração for para a glória dele, se for a vontade dele, ele vai te ouvir. Mas você precisa ter essa comunhão com Deus. Você precisa ler a palavra dele. Você precisa obedecer e colocar em prática, assim como George Miller fez. Que grande exemplo! E naquele dia, a alegria do coração deles de verem tudo que Deus fez, respondendo às orações. George Miller não pediu dinheiro a ninguém. Ele só pedia a Deus. George Miller não pediu doações de ninguém. Ele só pedia a Deus. George Miller orou. E você também pode orar, pode clamar a Deus. Naquele dia, eles estavam muito felizes. Mas passou-se algumas semanas
houve uma tristeza muito grande na vida de George Miller, porque Mary morreu numa crise de uma febre terrível. 2 anos depois, em 1872, Jean começa a administrar o orfanato lá em Ashley Down. Em 1971, Deus abençoou novamente George com uma esposa maravilhosa chamada Susan. Susan era uma senhora temente ao Senhor e que ajudou seu esposo, George Miller. E os dois foram missionários por vários países, por vários lugares. Ele saiu anunciando a palavra de Deus por muito tempo. E crianças, talvez Deus também esteja chamando você para ser um missionário. Talvez Deus queira que você seja assim como George Miller, alguém que pregue, que fale dele em outros países, assim como ele fez no final do tempo da sua vida já, quase no finalzinho da sua vida, pregando o evangelho em todo o tempo. Mas Deus quer que você hoje, ainda como criança, o obedeça. Diga sim para Jesus, obedeça a sua palavra, leia a Bíblia, ore, tenha essa comunhão com Ele e certamente você vai ser muito feliz, porque a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, e bem-aventurada é a criança que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde e que você também possa ser uma criança, um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher fiel a Deus, fiel aos seus propósitos e sabendo e crendo de todo o seu coração que Deus, segundo a sua riqueza, supre todas as suas necessidades em Cristo. Tudo que nós precisamos, devemos confiar em Deus, porque Ele é um Deus poderoso. Amém? Olá, boa noite, meus queridos irmãos pequeninos, e boa noite também aos irmãos grandinhos. Louvamos a Deus por esse dia de conferências. Esperamos que todas as crianças pequenas e as grandes também que acompanharam esses dias tenham sido abençoadas por Deus pelas palavras, pelos cânticos que nós louvamos ao Senhor, e louvamos a Deus pela sua presença virtual nesses dias. Muito obrigado. A nossa igreja, o departamento infantil, agradece a cada pai e mãe que apoiou, permitindo que estes dias de culto fossem transmitidos aí na sua casa, tá bom? Que Deus abençoe. E aos pequeninos, olha, lembrem sempre das lições que vocês ouviram aqui nesses dias, guardem no coração e, muito mais que isso, se esforça para praticar, para obedecer ao Senhor Jesus, que vai dando tudo certo, tá bom? Queremos agradecer também ao departamento infantil da igreja pelo esforço, pela organização. Que Deus seja louvado e os irmãos sejam mais abençoados ainda. Agradecemos também às professoras, tia Fábia, tia Flávia, tia Érica, por abençoar as crianças com as lições missionárias, com as lições da palavra de Deus. Nós agradecemos de coração. Também agradecemos a equipe de informática aqui da igreja, o pessoal da mídia aqui que tem se esforçado. Que Deus também abençoe grandemente cada um de vocês. Que o nosso Deus seja louvado, e se Ele permitir, até o próximo ano uma conferência infantil, e tomara que seja presencial com a permissão do Senhor. Uma boa noite e até o próximo ano, se assim o Senhor nosso Deus permitir. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem
não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre